Como que eu consigo sincronizar as duas mãos? Mão direita, mão esquerda, como que eu consigo tocar de uma forma muito mais simples e conseguir ter mais resultados em menos tempo? Primeira coisa que vocês precisam entender quanto a isso, ó, a gente sempre vai ter a mão direita e a gente sempre vai ter a mão esquerda. O que vocês precisam entender? Que são mãos independentes e principalmente mãos separadas. Entendendo isso, tudo fica mais fácil, gente. Como assim? Tudo que você treinar com a sua mão direita, obviamente que é importante de você treinar com a sua mão esquerda também. Exemplos, professor. Vamos supor que eu vá tocar a melodia de um hino. Basicamente, se eu for capaz de tocar uma melodia, por exemplo, desse hino do Conversão, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré. Tô tocando com a mão direita, ó. Sol, Fá, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Si, Fá, Mi, Ré, Dó. Acabei de tocar a melodia do hino com a mão direita. Você vai já tentar tocar com as duas mãos juntas? Não. Primeiro passo é treinar só uma mão. Por quê? Se você tenta tocar com as duas mãos ao mesmo tempo, você não consegue dar atenção nem para a mão direita, nem para a mão esquerda, não sabe onde está errando e fica sempre errando e não consegue resolver. Só que é básico, isso é simples. Treina só com uma mão, várias vezes com a mão direita. Ó. Melodia com a mão direita. E a mão esquerda, professor? Depois que você tocar muito com a mão direita, o treino vai ser você tocar a mesma coisa com a mão esquerda. Com as duas juntas, professor? Não, com as mãos separadas. Só com a mão esquerda. Então, vou tocar a mesma melodia com a mão esquerda, ó. Percebe que eu sou capaz de tocar a melodia com a mão direita e também sou capaz de tocar com a mão esquerda? Mas nem sempre foi assim. No começo vai ser um desafio, porque eu quero que vocês entendam que música, além de você entender como que funciona, os conceitos, é importante a gente entender, que é muito importante também, como que funciona, o que você está estudando. Música é diferente de qualquer outra área, a gente tem que estudar duas coisas. Quer ver um exemplo? Se você estuda matemática, português, física, geografia, qualquer área, você precisa entender as fórmulas ou entender como funciona e acabou. Música não, você precisa entender, que é essencial. Quando eu falo entender, é você ter uma estratégia de como que você consegue tocar as melodias. Por exemplo, você precisa entender o mapa do instrumento, mapear tudo isso. Porque se você não mapeia, você não consegue tocar as melodias e fica igual minha mãe fala, catando milho, procurando as notas. Além disso, você precisa ter coordenação motora. Não adianta você entender tudo sobre música, que é o que eu percebo que acontece com muitos de vocês que me acompanham aqui. Assiste a aula e fala, meu Deus, como que o professor tem o dom de ensinar? Como que ele explica simples? Como que ele explica de uma forma fácil? Tá, você entendeu tudo, mas você tem prática de conseguir executar? Porque eu vejo muitas pessoas elogiando a aula, falando que está muito legal, mas que não tocam nada. Não adianta eu tocar bem ou eu ser um professor que tem a melhor didática de todas se você não colocar tudo isso em prática. Porque além de você entender, que é a ideia das nossas aulas aqui, é explicar e trazer para vocês como que funciona cada um desses passo a passo, é você executar, treinar, praticar para também destravar os seus dedos. É como se fosse andar de bicicleta. Todos nós nascemos zerados em tudo. A gente não sabe nada, a gente não tem prática em nada. Quando a gente nasce, a gente já sai andando? Não, a gente precisa cair várias vezes até conseguir aprender a andar. Eu gosto de dar o exemplo da minha filha, gente. Por quê? Eu estou passando por essas fases todas agora. Ela nasceu, não conseguia andar, aprendeu a engatinhar, depois começou a andar e hoje já está até correndo. Com 1 ano e meio já está correndo, já está super bem. Ela nasceu, não sabia falar, aí aprendeu a falar umas palavrinhas, agora já está super boa falando, está falando super bem. Mas ela precisou praticar isso para ter coordenação motora para andar, coordenação motora para falar. É a mesma coisa no instrumento. Talvez você tenha 10 anos, 30 anos, 60 anos, independente
da idade que você tem. A dificuldade é a mesma. Enquanto você não treinar suas mãos, você não vai ter coordenação motora. E você pode assistir todas as aulas que eu trago aqui diariamente, que não vai ser suficiente para você tocar. Vai ser suficiente para você entender. Agora, tocar já é outra coisa, você ter coordenação motora. E isso a gente só consegue com muita prática e com muito treino.